Olá pessoal, começando hoje uma série de vídeos aqui no meu canal no YouTube, Pitico e Prosa, e eu te peço, se você ainda não tem a sua inscrição, que o faça, porque é muito importante para o YouTube o reconhecimento com a presença de muitas pessoas, de mais gente, do conteúdo dos vídeos que estão sendo apresentados. Então eu reitero aí esse pedido para que você, se ainda não conhece ou se já conhece, possa replicar nos seus contatos sociais Pitico e Prosa aqui no YouTube. Como eu estava dizendo a vocês, começo hoje, através desse vídeo inicial, vamos colocar assim, uma série de aspectos, desdobramentos, assuntos ligados ao nosso envelhecimento, que é a pauta que eu me coloco aqui para conversar com vocês. E de um modo muito especial, por ser mês de setembro, nós temos nesse calendário, nesse mês temático, o dia 21 de setembro como sendo o Dia Mundial da Doença de Alzheimer. Então, eu quero falar desses aspectos ligados à doença de Alzheimer, mas considerando e reconhecendo que a doença de Alzheimer é uma das demências que nós temos na vivência da passagem do tempo, do envelhecimento. Então nós temos outras demências, a doença de Alzheimer é uma delas. E por ser talvez mais falada, mais visível por conta de diagnóstico de pessoas ilustres, públicas, os meios de comunicação, a mídia tem dado, digamos assim, mais destaque. E isso tem chegado ao conhecimento de todos nós, da população, o que é muito interessante. E que vai nessa direção esses vídeos de hoje, começando com vocês aqui sobre envelhecimento e doença de Alzheimer, né? Então hoje eu quero dizer a vocês o seguinte: quando procurar ajuda profissional, diante das minhas observações, por exemplo, dentro da minha casa, do comportamento, digamos assim, diferente da minha mãe, do meu pai, de uma pessoa idosa no meu convívio familiar. Coisas do tipo, por exemplo, percebo que minha avó ou minha mãe ou algum ente querido familiar há falhas de memória de não conseguir reconhecer que dia que é hoje, né, aonde a pessoa mora, esquecer por muito tempo, por exemplo, a trempe do fogão ligada, colocar o potinho de sal na geladeira, né? Brincando, o Tico e o Teco já não estão se conversando muito bem, ou não há o entendimento entre eles. Então são essas observações que a gente precisa se atentar para efetivamente buscar uma ajuda profissional, de um profissional habilitado no envelhecimento. E aí eu destaco a procura de um geriatra ou de uma geriatra, para que esse profissional, por ser habilitado na saúde do envelhecimento, ele vai orientar você, uma filha ou um filho ou um familiar, sobre esses comportamentos e fazer a intervenção necessária através de condutas científicas, tendo em vista a indicação do diagnóstico da doença de Alzheimer, que, diga-se de passagem, não é um diagnóstico tão fácil assim. Então, eu acho que a motivação da procura profissional, e aí a gente tem esse profissional na nossa cidade, no nosso município, para que possa dar as orientações necessárias dessa situação, desse provável diagnóstico, já buscando um planejamento de cuidados a essa nossa pessoa idosa com esse diagnóstico, porque é sabido que a doença de Alzheimer, ela, digamos assim, afeta toda a estrutura familiar, toda a presença das pessoas naquele ambiente doméstico, por conta de que vai interferir no comportamento, na fala, nas atividades de vida diária dessa pessoa idosa, né? Então é importante, desde já, diante dessa orientação profissional do geriatra ou da geriatra, buscar informações disponibilizadas na internet, que a gente tem aí uma oferta muito grande, o que é a doença de Alzheimer, não é? Tratamento,
fatores protetores da doença de Alzheimer para retardar esse diagnóstico. Então é importante aliar a orientação, a conduta do profissional e também buscar essa leitura, essa capacitação do que é e do que isso implica nesse cuidado que a partir de agora então você que está nessa família, nessa condição com o seu idoso, vai passar a ter. Então, pessoal, repetindo, começo hoje então essa série de envelhecimento e demência, falando um pouco de aspectos ligados a essa situação hoje, como buscar ajuda profissional, e no próximo vídeo eu dou sequência a outras perspectivas nessa relação de envelhecimento e doença de Alzheimer. Eu quero te pedir mais uma vez a sua participação, que você curta esse vídeo, compartilhe, deixe o seu like aqui, que é muito importante, né, para que a gente então possa atingir um número maior de pessoas ligadas nesse nosso conteúdo. E aí, para quem ainda não conhece o canal e para quem já conhece, possa replicá-lo, é aqui no YouTube, Pitico e Prosa. Então, pela sua atenção, muito obrigado e até o próximo vídeo.